Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui para nossa live. Vou aguardar aqui vocês chegando e vou acompanhar aqui pelo meu computador para mim conseguir acompanhar os comentários de vocês, as dúvidas, as perguntas. Então, vão chegando, que hoje a nossa aula vai ser sobre posicionamento. Foi um tema que vocês me pediram também para mim falar aqui. Porque envolve essa parte de vendas, envolve como que você, quanto profissional, né, quanto professor de teatro, mas do lado mais profissional, como que você se apresenta. Então, vou esperando o pessoal aqui entrar e a gente vai conversando sobre esse tema aqui hoje. Só organizar aqui. Nossa aula, então, hoje vai ser sobre posicionamento. Nós vamos falar o que não é posicionamento, o que é posicionamento, como que você se posiciona como um professor de teatro de valor. E ao final, nós vamos organizar a sua entrega. A gente vai começar a organizar o seu posicionamento, começar a clarear um pouco mais as ideias para vocês se posicionarem nesse ano de 2026, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Quem entrou então já vai dando um oi. Oi, Carla, seja bem-vinda. A Carla tá conversando comigo aí nos últimos dias, lá pelo WhatsApp, e uma das dúvidas dela era justamente sobre isso. Então, acho que essa aula de hoje, Carla, vai ser bem bacana para você, porque a gente vai conversar sobre posicionamento, como se colocar como professor de teatro. Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar agora a nossa aula sobre posicionamento. Como se posicionar como um professor de teatro de valor, tá bom? Primeiro, então, o que vocês vão entender hoje nessa aula? Vocês vão conseguir entender o que te impede, o que tá te segurando, te travando de você se posicionar como um professor de teatro. E vai começar hoje a construir o seu posicionamento para 2026. Eu vou auxiliar vocês nesse processo. Então, se você já é professor de teatro, você tem essa dificuldade, ou se você ainda não tem o teu posicionamento claro, pega um papel, pega uma caneta para anotar essa parte prática que nós vamos construir o seu posicionamento para 2026, tá bom? Boa noite, pessoal. Chegando aqui o Leandro, Carla, Laiane, sejam muito bem-vindos. Então, o que é o posicionamento? Nós vamos começar por esse tema aqui. Deixa eu só virar aqui o tablet que eu tô com a aula pronta aqui para vocês. Assim vai ficar mais fácil para mim acompanhar. Prontinho. Então, o que é posicionamento? Posicionamento é a forma como as pessoas elas te enxergam, tá? Como que elas enxergam o seu trabalho. Toda vez que fala o teu nome, o que vem à cabeça das pessoas? Será que é um bom profissional? É um professor organizado? É um professor que tem uma entrega de qualidade? Ou então é um professor desorganizado, que chega atrasado para o trabalho, que não tem uma continuidade nas aulas ou que larga trabalho pela metade? Então, o posicionamento é aquilo que as pessoas elas pensam sobre você, elas pensam sobre o seu trabalho antes mesmo de conversar com você. Talvez por observar ou pelo que os outros estão falando do teu trabalho. Tudo isso envolve o teu posicionamento. Então, mesmo que você queira estar se posicionando de forma intencional, ou mesmo que você não saiba o que é posicionamento, todas as tuas ações, tudo aquilo que você faz, como você fala do teu trabalho, como você executa o seu trabalho, tá criando um posicionamento. Tá criando aquele imaginário coletivo na mente das pessoas, de quem é você e de como que é o seu trabalho. Ó, o Leandro já colocou aqui, ó. Acho que o meu erro sempre foi esse. Nunca negocio os valores, só aceito os valores propostos por ser poucos dias na semana em cada instituição. Entendi, Leandro. E o posicionamento, ele entra muito disso. Hoje em dia, eu coloco o valor no meu trabalho. E já aconteceu isso. Eu aceitava o que me era oferecido. Esse aqui, o outro decidiu que esse é o valor do meu trabalho e eu aceitava. Hoje em dia, eu coloco o valor do meu trabalho. Eu sei quanto que custa a minha hora de trabalho. Então, se alguém quer me contratar, seja para meio período, uma tarde, 4 horas, fazer um workshop de teatro, eu sei qual que é o valor da minha hora. Independente de ser poucas horas ou de ser muitas, eu sei quanto que custa o meu trabalho. Então, o posicionamento ele tem a ver justamente com isso. Porque muitas vezes a gente tem medo de cobrar pelo nosso trabalho, porque a gente não tem clareza de tudo isso que a gente vai falar aqui nessa aula hoje, tá bom? Então, primeiro vocês precisam ter bem claro. Alguém aí tá com papel e caneta na mão?
tá aí um aluno dedicado, que vai estudar, que vai construir seu posicionamento hoje, já coloca aí então que posicionamento é o lugar que você ocupa na cabeça das pessoas. Quando fala o seu nome, o que vem à mente das pessoas. E normalmente a gente consegue saber o que é isso pela conversa. Como que as pessoas elas se tratam no seu trabalho, como que elas levam o seu trabalho, se leva a sério, se leva como se fosse uma brincadeira. Então tudo isso mostra o espaço que você ocupa na cabeça, na mente das pessoas, tá bom? A aula de hoje então, para quem tá entrando agora, é sobre posicionamento. Então aqui vai entrar uma coisa muito importante. A partir do momento que você vende a tua arte, e o Leandro falou agora aqui sobre essa questão de negócios, de valores, de dinheiro, esse é um ponto muito importante, porque toda vez que eu falo sobre isso, às vezes tem muitos artistas que não gostam, tá? E eu acho importante a gente deixar isso bem claro pra gente entrar realmente no tema posicionamento. Sempre que nós, artistas, queremos, né, viver da nossa arte, se a gente quer viver da nossa arte, a gente tá falando de dinheiro, não é verdade? Coloca aqui, vocês concordam comigo que se a gente tá falando de viver da sua arte, viver trabalhar com aquilo que eu amo, com o teatro, sendo professor de teatro, automaticamente a gente vai estar falando sobre dinheiro. Porque o viver, ele inclui pagar aluguel, pagar conta, pagar luz, pagar comida, não é verdade? Então, automaticamente, se eu quero viver da minha arte, eu vou precisar cobrar por ela, tá? E também, se eu estou vendendo a minha arte ela se torna um produto. E se a gente está falando de um produto, a gente precisa entregar esse produto com qualidade, ter uma entrega profissional, ter uma estrutura para quando a gente for questionado, a gente saiba responder. Então, pensa só comigo, você vai contratar uma confeiteira para fazer um bolo para o seu casamento, um bolo para sua festa de aniversário. Você vai lá contratar uma confeiteira. E aí você pergunta para ela, é uma sugestão de quantos quilos de bolo você precisa. Você pergunta para ela quais recheios que tem, quais recheios que combinam, o que ela sugere, o que seria melhor para aquela ocasião, qual o tamanho do bolo, o formato de bolo. E você espera que essa confeiteira, como uma profissional, ela saiba te responder todas essas perguntas, não é verdade? Porque se ela está te oferecendo aquele produto que é um bolo, você espera que ela tenha um conhecimento sobre tudo que envolve o bolo. Quantos quilos que precisa, os recheios que combinam, o que é melhor, qual massa que é a melhor. Enfim, não sei especificar muito bem porque não é a minha área. Mas se você está contratando um serviço ou um produto, você espera que aquele profissional ele saiba apresentar o seu trabalho. Então é a mesma coisa quando nós falamos de ser professor de teatro. O posicionamento ele já começa aí, de você falando sobre o seu trabalho. Será que você sabe dizer como que você estrutura as suas aulas? Que metodologia que você usa? Então, tudo isso envolve a nossa entrega quanto produto. Então, a arte, ela se basta, sim, dentro do papel de arte. Dentro do papel de transformar vida, de ajudar as crianças, nossos alunos a se expressar. Mas quando a gente fala da arte quanto produto, se eu estou vendendo ela, seja para alguém que vai fazer um evento, que é um espetáculo teatral, que é um workshop de teatro, para uma prefeitura, que é o tema principal que eu falo aqui dentro do meu Instagram, que é você vender as suas aulas de teatro para prefeituras, você precisa ter uma estrutura de negócio. Você precisa saber apresentar o seu trabalho de forma profissional. Isso ficou claro para vocês? Tá sem som? Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. O pessoal colocou aqui nos comentários que tá sem som. Vocês estão conseguindo me ouvir, galera? Deixa eu só conferir aqui. Aumentei o volume aqui, mas a princípio era pra estar tudo ok. Só me dá um ok ali nos comentários da live, se vocês estão me escutando, que aí eu dou continuidade, tá bom? Sim, voltou então, todo mundo tá escutando, perfeito então. Continuando, então quando nós falamos de vender o nosso trabalho, a gente deixa um pouquinho de lado o nosso lado de artista e nós precisamos nos concentrar um pouquinho no lado empreendedor, de ter essa visão de negócio, de entender que é importante a forma como eu coloco o meu serviço para as outras pessoas, tá?
Então agora a gente vai entender o que não é posicionamento. O que não é posicionamento. Primeiro, posicionamento não é você ser arrogante, não é você ser metido, não é você falar de uma forma arrogante com as pessoas, como se você fosse o dono da verdade. Isso não é posicionamento, isso é só falta de educação mesmo. Algumas pessoas elas confundem, não, mas para mim me posicionar, eu preciso ser o dono da razão, eu preciso saber de tudo. Não, isso não é posicionamento, tá? Posicionamento também não é você virar blogueiro, você virar influencer. Se você trabalha com isso, tudo bem, perfeito, mas posicionamento não é isso, tá? Não é porque você é professor de teatro que você precisa expor a sua vida, você precisa fazer da tua vida como é que eu vou dizer? Um espetáculo para as pessoas assistirem. Então, posicionamento também não é você ser um influencer ou ser blogueiro, e também posicionamento não é fingir que você sabe tudo. Fingir que tudo, a qualquer pergunta, você pode dizer sim às vezes, bom, talvez eu vou precisar pesquisar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, é você ter convicção daquilo que você sabe, mas admitir também quando você não sabe de alguma coisa. E posicionamento também não é sobre postar no Instagram. Ah, então eu vou me posicionar, vou ficar postando foto, vídeo, coisa das minhas aulas, da minha vida, eu vou expor para as pessoas tudo. Isso não é posicionamento. O posicionamento, ele começa antes do que nós falamos. O nosso posicionamento, ele começa com aquilo que nós fazemos. Então, ele vai começar, eu estou falando aqui com professores de teatro, lá na qualidade das nossas aulas. É ali que vai começar o nosso posicionamento. Então, é só depois que isso está muito bem estruturado, que isso está muito bem definido, a qualidade do nosso trabalho, a entrega de como que nós fazemos esse trabalho, que aí sim ele vai para a comunicação, o que nós comunicamos, vai para o Instagram, vai para um vídeo, vai para uma foto, para um texto que você vai postar, para o material que você vai apresentar, para o seu portfólio, para o orçamento, vai ser revelado o seu posicionamento, a qualidade do teu trabalho, lá no valor que você cobra nos teus orçamentos. Mas antes de chegar em tudo isso, o posicionamento ele começa na qualidade do teu serviço, tá bom? Então, como que a gente começa esse posicionamento lá na qualidade do nosso serviço? A gente já vai ver daqui a pouquinho. Deixa eu só passar aqui pro lado. Aqui. Então, como que é o jeito errado que muitas vezes as pessoas elas confundem de como se posicionar. Aqui a grande maioria, coloca aqui nos comentários também, pessoal, quem que tá aqui na live que já é professor de teatro e que já dá aula de teatro, tá bom? Que aí eu quero saber, porque eu vou falar um pouquinho mais diretamente com vocês. O que acontece que é uma forma muito errada de se posicionar, que muitas vezes o professor de teatro acaba fazendo isso, e eu já fiz isso muito. Falar sobre o seu trabalho como sendo só aula de teatro, sem você apresentar um objetivo claro para aquilo. Então, o que você trabalha no teatro? No teatro, nas minhas aulas, eu trabalho expressão. Tá, e o que mais? O que você entrega nas suas aulas? Hoje, eu trabalho dentro de um CRAS, dentro de 2 escolas municipais e dentro de 2 secretarias de cultura. O meu trabalho, a minha abordagem de aula é diferente em cada um desses lugares. Por que é diferente? Porque cada um desses lugares, desses contextos, tem objetivos diferentes. Secretaria de Cultura tem um objetivo, CRAS tem outro objetivo, escolas municipais de ensino integral tem outro objetivo. Então, eu não falo somente da minha aula, eu trabalho expressão. Dentro do CRAS, eu trabalho aulas de teatro com o objetivo de criar um ambiente seguro para as crianças, para que elas consigam se expressar, caso elas tenham sofrido algum tipo de abuso ou que o direito delas tenha sido violado. Então, essas crianças em situação de vulnerabilidade social, elas precisam se sentir seguras dentro das minhas aulas para conseguir se expressar. Tanto se expressar de forma artística, quanto se expressar caso algo tenha acontecido com elas. Dentro do ensino integral, o foco das minhas aulas é trabalhar a comunicação das crianças, desenvolver e estruturar a comunicação delas, desde a dicção, desde o repertório linguístico, trabalhar a leitura. E dentro da cultura é desenvolver a criança de forma artística. Então, dentro da Secretaria de Cultura, como nós temos o objetivo de criar um espetáculo teatral para o fim de ano, o meu objetivo é desenvolver as crianças artisticamente.
Então, vocês perceberam como eu acabei de apresentar para vocês o meu trabalho? Eu não falei que eu dou só aula de teatro, eu não falei que eu trabalho só expressão com as crianças. Eu entendo qual é o meu objetivo dentro de cada um desses lugares, dentro de cada um desses clientes, vamos dizer assim, que me contratam para trabalhar, eu sei qual abordagem que eu tenho. Então, uma forma de se posicionar errado é quando você não sabe dizer o que você está fazendo, como que você está trabalhando. Ah, você é professor de teatro? Sim. O que você trabalha dentro do teatro? Ah, eu trabalho expressão, eu trabalho as crianças para falar em público e você ainda está gaguejando, você não tem segurança daquilo que você está fazendo, do seu trabalho. E isso acontece por quê? Provavelmente porque você não tem uma estrutura de aula, um plano de aulas organizado. Hoje é domingo, na sexta-feira nós fizemos uma live, a gente conversou aqui sobre o planejamento de aulas anual. Então, quando você tem segurança do que você está trabalhando, você consegue dizer com convicção, olhando para a cara da pessoa, sem tremer, sem gaguejar, falar sobre o que você faz dentro do teu trabalho. Então, aí que já começa o teu posicionamento, na segurança e na forma como você fala do teu trabalho e daquilo que você executa. Deixa eu só ver aqui, o pessoal colocou uma pergunta, eu acho. Não. Ok, a Valéria colocou que ela é professora de teatro, dança cigana e arte. Olha só que interessante. Não tenho conhecimento sobre dança cigana, achei bem bacana. Outra coisa que é um jeito errado de se posicionar, voltando para isso que a gente estava falando, é justamente isso de não ter um planejamento de aula. Porque o que você comunica para as pessoas, para o teu gestor, para os teus alunos, para os pais dos alunos? Que você não é um bom profissional. Se você não tem um plano de aula, se você não sabe o que você está seguindo, se cada aula é desconexa uma da outra, não tem muito sentido, elas não fazem parte de um todo, elas não estão construindo algo, e você já está se posicionando. Você está se posicionando como uma pessoa desorganizada, você está se posicionando como alguém que não consegue fazer um planejamento de aula, que não tem domínio sobre o seu trabalho. Então, mesmo gostando ou não, isso já é uma forma de posicionamento. Outra coisa que muitos professores de teatro fazem, que é um jeito errado de se posicionar, é justamente o que eu conversei agora, né? Peguei o gancho aqui do comentário do Leandro. Aceitar qualquer preço. Então você às vezes tem lá na tua cabeça, o valor da minha hora vai ser tanto, dentro do que eu calculei, dentro do que faz sentido, dentro do meu deslocamento, se eu preciso ir até o local, se eu preciso me alimentar lá, se eu preciso dormir. Eu fiz um orçamento que precisa ser esse valor, mas veio o outro e falou assim, não, mas eu tenho só isso pra te pagar. Pode ser? Ah, pode ser. Não, tudo bem. Tudo bem, eu aceito. Né? Aquele lá era o valor do meu trabalho, mas isso que tu ofereceu, tudo bem. Então, que mensagem que você tá passando? Que as outras pessoas que colocam valor no teu trabalho. Que você não sabe de fato o valor que o teu trabalho tem. Então, quem coloca o valor e o preço no teu trabalho acaba sendo outras pessoas. E a gente acaba aceitando. Por quê? Porque não tem segurança. Por que hoje eu consigo dizer qual que é o valor da minha hora com convicção? Eu consigo passar orçamentos com valores altos, valores que cobrem as minhas despesas, que cobrem todos os meus custos e eu tenho um lucro bom. Por quê? Porque eu sei o que eu entrego. Eu sei explicar o valor pedagógico do teatro, eu sei explicar quais abordagens que eu trabalho, eu sei explicar como que eu estruturo meu planejamento de aula durante o ano. Então é isso que me traz a segurança para mim me posicionar na hora de cobrar pelo meu trabalho, certo? E aí uma outra forma, um jeito erradíssimo que professores de teatro, muitas vezes também artistas no geral, têm, de falar mal do próprio trabalho. Vocês já viram isso, gente? Coloque aqui nos comentários se vocês já viram esse tipo de situação. O professor de teatro vai falar assim, não, hoje a gente vai fazer uma brincadeirinha na aula. Vamos usar as fantasias. Se alguém se interrompe na tua aula, abre a porta e entra ou sai. Não, tá tudo bem, não, aqui é bem tranquilo. Você não tem combinado com os teus alunos. Você não tem regras dentro da sua aula. Regras que são respeitadas, regras que são reafirmadas sempre, que são cobradas para serem respeitadas. Ah, não, mas isso aqui é bem tranquilo. Alguém te chama assim, viu, eu preciso de um trabalho para daqui 3 dias, pra semana que vem tu consegue dar conta, aí você se vira nos 30, quase se mata para conseguir atender uma demanda que você talvez deveria ter dito não.
Não, porque o meu trabalho ele precisa de tempo para ser executado. Não, porque o meu trabalho ele precisa de tempo para ser desenvolvido. Não, porque eu não consigo apresentar a semana que vem uma coisa com as crianças, porque as crianças elas precisam ser preparadas. Então, quando a gente vai diminuindo o nosso trabalho, nós estamos nos posicionando para as pessoas. Seja para o gestor, seja também para os nossos alunos. E isso vai criando para nós mesmos uma autoimagem, como nós nos vemos. Não, mas é que eu também não posso me posicionar muito, eu não posso dizer um não, porque eu não sou tão bom profissional assim. Não, porque eu sei que o que eu estou entregando não tem tanta qualidade. Então, eu não consigo dizer não quando eu preciso dizer não. Então, tudo isso está construindo um posicionamento que muitas vezes é uma imagem sobre nós, sobre o nosso trabalho, que nós não queremos. Só que às vezes a gente não se percebe disso. Mas agora vamos ver, a gente já falou isso daqui, como que é o jeito errado. Aquilo que a gente não quer. Como que nós podemos nos posicionar do jeito certo, do jeito correto? Pessoal, coloca aqui nos comentários, isso está fazendo sentido para vocês? Vocês concordam? Vocês já viram esse tipo de situação acontecendo? Eu quero saber para ver se realmente isso faz sentido nos lugares que vocês moram. Porque eu sei que tem aqui nesse perfil gente do Brasil inteiro. Vou tomar uma água. Agora então a gente vai ver o jeito certo de se posicionar. Lembrando que o nosso posicionamento ele não vai começar lá na página do Instagram. O nosso posicionamento ele não vai começar no nosso orçamento, no valor que nós estamos cobrando. E o nosso posicionamento ele não vai começar lá nas fotos, nos vídeos que eu tô postando. O nosso posicionamento ele começa na qualidade do nosso trabalho. O Leandro falou assim que sim, né? A Valéria também, que faz muito sentido isso. Como que então é o jeito certo de nós nos posicionar, gente? Como eu acabei de dizer que eu tô repetindo até agora, a gente precisa ter convicção do trabalho que está sendo entregue. Convicção do método que você usa, da forma como você se organiza, do que você entrega, como que você entrega, qual é a qualidade que você entrega. Quando nós temos isso muito claro, aí sim a gente consegue ter orgulho de falar sobre o nosso trabalho. E eu sei disso por experiência própria. Quando eu comecei a dar aulas de teatro, uma vez uma pessoa falou bem assim, e aí, como é que tá indo as tuas aulinhas? Sabe, num tom bem pejorativo, assim, as tuas aulinhas, como é que tá indo as tuas aulinhas de teatro? E, gente, eu me sentia a menor pessoa do mundo. Porque eu não consegui falar nada, eu não consegui me posicionar realmente para dizer, não são aulinhas de teatro, eu sou professora de teatro, eu dou aulas de teatro. Nas minhas aulas eu trabalho isso. Eu não pude fazer isso porque eu realmente não tinha essa convicção do que eu trabalhava, de como que eu trabalhava. Eu não sabia dizer qual que era a estrutura do meu trabalho. Então, para a gente conseguir se posicionar do jeito certo, para cobrar de uma forma justa pelo nosso trabalho, é o fim da história. Tudo isso precisa vir antes. Então, a gente precisa ter uma qualidade real na entrega do nosso trabalho. E a qualidade ela vai ser refletida na forma como nós trabalhamos, na forma como nós preenchemos um relatório, como a gente faz uma chamada, como nós lidamos no grupo dos pais, como nós lidamos com os gestores. Então, tudo isso é a base principal do posicionamento. É o que vai te garantir segurança para você falar sobre o seu trabalho. A Carla colocou aqui, esses ensinamentos e até mesmo a arte de atuar nos ajuda a desprender dos nossos medos e se expressar e até posicionar com o valor do nosso trabalho. Exatamente, Carla. Então, assim, outra coisa que vai nos ajudar a se posicionar do jeito certo é você ter clareza do público que você vai atender e de quem que você está atendendo, tá? A Keila, sim, aulinha, diminuindo o profissional, exatamente. E assim, gente, durante os meus anos de trabalho, várias e várias vezes eu fui diminuída por trabalhar com teatro. O estigma, o estereótipo que as pessoas têm do que é o teatro, do que é dar aulas de teatro. Tanto é que eu fiz um post aqui que viralizou, e viralizou justamente porque é o que os professores de teatro, atores, eles querem dizer pro mundo. Se vocês entrarem aqui no meu perfil, vai ter um post assim, teatro não é bagunça. E é nessa tecla que eu sempre vou bater. Teatro não é bagunça. Dar aulas de teatro, por mais que nós trabalhamos com expressão,
precisa ter disciplina, precisa ter uma estrutura, precisa ter uma organização. Então, diminui o profissional quando a gente não consegue, quando a gente não tem isso claro. Então, assim, voltando aqui, um jeito certo de se posicionar, o que ajuda, né, o que vai ser uma parte do nosso posicionamento, é ter clareza do público que você trabalha. Como eu falei antes para vocês, eu trabalho dentro de CRAS, eu trabalho dentro da escola e eu trabalho dentro de secretarias de cultura. Eu sei exatamente qual tipo de público que eu atendo ali dentro. E além do público crianças, as próprias crianças, também tem o público gestor, o público secretário de cultura, diretor da escola, gestor do social, gestor da cultura. Então, esse público também é importante que eu saiba com quem que eu estou me comunicando. Porque aí eu consigo entender, por exemplo, quando um gestor entra em contato comigo. O que ele espera do teatro? Se ele é um gestor do social, o que ele espera? Se ele é um gestor da cultura, o que ele espera? Se eu chegar hoje, por exemplo, e falar para um gestor dentro de um CRAS, dentro de uma secretaria da área, né, do social, e eu falar para ele que eu vou trabalhar dentro do CRAS com as crianças, para elas fazerem grandes espetáculos, para mim, nós vamos trabalhar roteiros conhecidos, gente, eu vou falar, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Aqui dentro do CRAS, com as nossas crianças, nós buscamos isso. Provavelmente ele vai citar os eixos que são trabalhados dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Ele vai falar as demandas que as crianças têm e qual que é o objetivo do teatro ali dentro. Então, eu saber o público com o qual eu estou conversando, com o qual que eu estou lidando, vai fazer com que o meu posicionamento faça sentido. Porque não adianta me posicionar como uma professora que trabalha espetáculos teatrais, grandes obras, grandes espetáculos, grandes dentro do social. Eu vou estar me posicionando de uma forma, profissionalmente, só que não é para aquele público, não vai fazer sentido para aquele público. Lembra que eu falei antes, por exemplo, né, se eu vou contratar lá uma pessoa para fazer um bolo para mim e ela começa a me falar sobre salgados, sobre coxinha, sobre pastelzinho. Não faz sentido para mim aquilo. Pode ser que ela faça o melhor salgado do mundo, uma delícia, mas eu quero comprar bolo, eu não quero comprar salgado. Então, saber com o público que eu estou falando, desde as crianças que eu estou atendendo, os gestores que eu estou trabalhando, o local que eu estou oferecendo o meu serviço, vai fazer toda a diferença do nosso posicionamento. Porque senão eu vou falar para um público que não está interessado na minha mensagem. Aqui eu estou conversando com vocês, com professores de teatro, com atores, com atrizes que querem dar aulas de teatro. Eu tenho um outro perfil, que é o perfil da minha empresa, Tonelo Teatro e Cultura, que daí ali dentro eu falo com os meus alunos, eu falo com os pais dos meus alunos e eu falo com gestores. Gestores, secretários de cultura, prefeitos, vereadores, quem está interessado em me contratar e quem consome o meu conteúdo. Então, se vocês entraram nesse perfil lá, vocês vão ver que na bio tá ofertando meu trabalho, tem o link para entrar em contato comigo, tem tudo, está preparado um ambiente para aquele público. Aqui nesse perfil eu tenho um ambiente preparado para outro público. Não faria sentido nenhum eu estar fazendo essa live para pais assistir, para os meus alunos de 12, 13, 14 anos assistir, para gestor assistir. Para eles essa conversa não faz sentido nenhum. Então, saber o público que eu estou atendendo, que eu estou conversando, vai mudar a forma como eu me coloco, o que eu digo e o que eu apresento. Deixa eu ver aqui, a Keila comentou: passei 2 anos perdendo tempo e dinheiro com um incompetente, que raiva, que se dizia professor de teatro, ganhando dinheiro e brincando com os sonhos dos outros. Isso é muito decepcionante, gente. Isso é muito decepcionante porque, assim, ó, ano passado, foi em novembro do ano passado, eu entrei em contato com alguns municípios sobre as aulas de teatro e eu escutei justamente isso que a Keila falou. Teve municípios que contrataram professores de teatro e uma gestora falou pra mim, disse o seguinte: eu pessoalmente pedi a demissão do professor. Por quê? Porque foi uma decepção. Porque eles estavam pagando salário e não tinha retorno. Em outro município, eu entrei em contato e a gestora falou assim que eles tinham aulas de teatro, mas que o professor não conseguia fechar turma, não conseguia manter as turmas de teatro. Então, assim, será que é culpa das crianças? Será que é culpa do município, que é muito pequeno? Eu trabalho em municípios com menos de 5 mil habitantes, tá? Então, assim, provavelmente faltava toda essa estrutura que a gente está conversando aqui. Então, é decepcionante, é justamente isso. Como que esse profissional está se posicionando? Ele está se posicionando como não profissional, como um incompetente, como alguém que não entrega qualidade.
Então não adianta ter um post, um Instagram lindo, uma foto bonita, se lá na hora de você trabalhar, você não entrega aquilo que você prometeu. Então ali você pode até ser contratado uma vez, 2 vezes, talvez por lugares diferentes, só que aos poucos isso vai aparecendo. Você cria uma imagem bonita, uma coisa, só que na prática é outra. Então o que vai pesar no posicionamento? Vai ser o que você faz, não é o que você fala. Sempre o que vai construir na mente das pessoas a tua imagem, o teu nome, vai ser aquilo que você faz, nunca aquilo que você fala. Então, outra coisa que é uma forma de se posicionar do jeito correto. Você saber explicar o porquê que o seu trabalho é importante. Por que as aulas de teatro são importantes? Vou colocar aqui agora um desafio para vocês. Coloque aqui, ó, estamos em 7 pessoas nessa live. 7 pessoas, coloque aqui para ver por que o teatro é importante. Por que as tuas aulas de teatro são importantes? Vocês conseguem agora colocar aqui por que é importante o teatro? O que ele vai ajudar a criança, o adolescente? Por que ele é bom para a cidade? Por que ele é bom para algum órgão contratar, uma escola contratar vocês? Ter teatro no currículo? Por que é importante? Vocês conseguem fazer isso? Porque enquanto vocês não conseguirem explicar com clareza, com convicção a importância do teatro no desenvolvimento de uma criança, no desenvolvimento de um adolescente, você não vai conseguir se posicionar. Porque o teatro é a nossa profissão, é o nosso trabalho. É que nem, voltando lá, o exemplo da boleira lá, da confeiteira, que eu vou encomendar um bolo. Se ela não me souber me dizer sobre um recheio, sobre a massa, por que é feito de um jeito, por que não é feito do outro jeito, eu não vou confiar que ela vai ter qualidade para me entregar aquele bolo que eu quero. Então, nós, da mesma forma, eu preciso saber falar com clareza a importância do teatro. Por que o meu trabalho ele é importante? Por que eu devo ser contratada? Deixa eu ver aqui o comentário aqui que a Keila colocou. Quero dar aulas de teatro, vou correr atrás disso, estudando e me capacitando para trabalhar com teatro. Keila, você já está inscrita no evento Teatro que Gera Grana? Porque é ali que eu vou ajudar vocês, tá? Explicar o caminho para transformar o conhecimento do teatro em aulas de teatro e fechar contrato com prefeituras, tá? Se você ainda não se inscreveu, depois quando você sair da live, você entra no link que tem na minha bio e se inscreve, tá bom? Não vai perder essa oportunidade aí, não. A Denise, eu sempre falo para os meus alunos que o teatro é pra vida, independente se ele for autor ou não. Perfeito, eu digo a mesma coisa. Que o teatro, ele ajuda nesse desenvolvimento para tudo. E eu brinco, principalmente quando eu trabalho com adolescentes, que eles acham, teatro, essas bobeiras, essas brincadeiras, eu tenho vergonha. E aí eu falo, tudo na sua vida você vai usar o teatro, o que você aprender aqui. Seja pra paquerar uma menininha, pra paquerar um menininho. E eu falo isso pra eles mesmo. Falei assim, pra você não gaguejar na hora de apresentar um trabalho, na hora de você... Tem uns alunos, agora as crianças, né, os adolescentes gostam de gravar vídeo, pra você saber gravar um vídeo pro TikTok, pra você ter desenvoltura. Então, é importante que a gente saiba dizer com convicção a importância do teatro, porque ele é a base do nosso trabalho. Aqui a Alda colocou para comunicação, para interagir socialmente. A Carla, o teatro ele nos ajuda no desenvolvimento das crianças, na comunicação, em todos os aspectos, até na forma de se expressar com os outros. Perfeito. Leandro, eu costumo dizer que o teatro transforma a criança ou a pessoa e desenvolve um ser mais empático. Eu falo isso justamente. O teatro é a principal ferramenta para desenvolver empatia. De todas as artes, ela é a única que nos coloca no lugar do outro, para ver o que o outro sente, por que o outro lhe age dessa forma. Que bom que vocês estão afiados para responder isso, tá? Maravilhoso, já é a base aí do posicionamento. Comecei teatro com 8 anos, hoje com 26, sou professora há 4 anos. Maravilhoso. Então, agora a gente vai começar, pessoal. Deixa eu me achar aqui, ó. Aqui. Então, a gente viu o jeito errado de se posicionar, o jeito certo de se posicionar. Agora, a gente vai começar a construir o posicionamento de vocês como professores de teatro, tá bom? O que nós vamos fazer nesse processo? Lembra que eu falei para vocês que vocês precisam ter muito claro algumas coisas sobre o seu trabalho, para daí então você se apresentar. Houve uma época, deixa eu só terminar aqui de ver, ok. Houve uma época em que eu tinha vergonha de dizer que eu era professora de teatro.
Isso já aconteceu com vocês? Vocês têm vergonha hoje? Ou vocês já tiveram vergonha de dizer que é professor de teatro? Teve uma época que eu tinha muita vergonha. Isso foi lá por 2017, 2016. Eu tinha muita vergonha de dizer que eu era professora de teatro. Por que eu tinha essa vergonha? Porque na época, em 2017, quando eu comecei a dar aulas de teatro, eu dava aulas de teatro e eu saía correndo das minhas aulas para trabalhar numa cafeteria, eu trabalhava num bistrô. Então eu atendia a mesa, né, era garçonete lá. E por que eu tinha vergonha de dizer que eu dava aula de teatro? Primeiro, porque eu não tinha estrutura. Se tu me perguntasse o que eu fazia nas minhas aulas, eu não sabia dizer. Como que uma aula se conectava com a outra, eu não tinha ideia. Cada aula era uma coisa nova. Eu me planejava para uma aula só, era aquilo ali. Outro motivo, eu não vivia do teatro. Naquela época eu tinha algumas horas só, eu trabalhava em um colégio particular de contraturno, então eu trabalhava um dia no período da manhã, no período da tarde, não eram muitas horas, não eram muitas crianças, então o financeiro também não me bancava, eu não vivia da minha arte, porque o que me bancava era trabalhar numa cafeteria servindo mesas. Então, quando eu falava para as pessoas, e você, o que tu faz, com o que tu trabalha? Eu trabalho numa cafeteria. Mas eu também sou professor de teatro. Então, o professor de teatro, ele vinha lá no finalzinho como se fosse um hobby, como se fosse um passatempo. Então, nem eu e nem ninguém levava a sério. E eu só comecei, gente, olha, demorou anos. Eu já dava aula de teatro há anos para mim ter confiança de dizer que eu era professora de teatro, dizer isso com orgulho, realmente, quando eu comecei a conseguir me posicionar dentro do meu trabalho, ter estrutura no meu trabalho, qualidade nas minhas aulas, e aí aquela qualidade nas minhas aulas me dava tanto orgulho do trabalho que eu estava realizando, aí sim eu conseguia dizer que eu era professora de teatro e eu conseguia cobrar por isso. Então, a partir do momento que eu comecei a viver realmente do teatro, a ganhar dinheiro com o teatro, ter qualidade, aí sim eu comecei, de certa forma, a me empoderar quanto artista, para dizer que eu sou professora de teatro. E recentemente, agora faz uns 2 meses, eu tive uma experiência com relação a isso que me marcou bastante, que eu percebi o como foi um salto grande para mim nesse sentido de me ver como artista, dizer assim com 2 palavras, eu sou artista, eu sou professora de teatro. O que aconteceu? Eu saí com um amigo meu, que é advogado, e eu só conhecia ele, tinha outros 8, 9 pessoas lá, e ele foi me apresentar pro pessoal. E ele, olha, esse daqui é fulano, ele é dono de um restaurante lá em tal cidade, uma cidade grande, um restaurante grande. Esse daqui, ela é médica, esse daqui, 2, 3 aqui também são advogados. Esse aqui é o secretário do desembargador, aqui a fulana também é médica. Pessoal, essa aqui é a Valesca, ela é professora de teatro. E aí foi uma expressão assim das pessoas tão engraçada, porque existe um estigma, existe um estereótipo quanto às profissões. Quem é médico, quem é advogado e quem é artista. E aí eu pensei, naquele momento, assim, quando ele falou aquilo, eu não senti em nenhum momento vergonha. Eu não me senti em nenhum momento medo de me sentir menor. Eu senti muito orgulho. E esse meu amigo ainda me apresentou o pessoal e falou, ela faz um trabalho maravilhoso, porque ela é muito inteligente, porque ela trabalha com prefeituras, porque assim, agora ela tem um curso, ela ensina atores, E ele foi falando sobre mim, e eu fui realmente falando, realmente tudo isso é verdade. Então, assim, a gente só consegue ter orgulho, se posicionar, falar do nosso trabalho, quando a gente realmente sabe o que tá fazendo. Se aquilo que ele dissesse sobre mim fosse mentira, eu ia ficar envergonhada. A não ser, é claro, gente que é picareta, gente que vende mentira realmente, aí não tem o que dizer. Mas quando a gente trabalha com integridade, com verdade, e nós sabemos o valor do nosso trabalho, o que a gente entrega, como que ele é feito, por que ele é feito, para quem ele é feito, nós temos orgulho, nós conseguimos justamente fazer isso, se posicionar como profissionais, porque eu sei o que eu entrego no meu trabalho. Então agora a gente vai começar justamente a esmiuçar esse posicionamento. Quem colocou aqui, ó, que quer dar aula de teatro, que quer aprender a se posicionar, já pega um papel e caneta na mão e anota isso, tá bom? Porque vai ser muito importante para vocês perceberem o trabalho que vocês realizam. Então, o primeiro passo, gente, para isso... só um adendo, tá? Essa parte aqui de posicionamento, eu aprendi durante um período que eu tive minha própria cafeteria. Então, ali depois, quando começou a pandemia, foi uma situação, eu me mudei de cidade, me mudei de estado por conta do trabalho
do trabalho, enfim, de demandas. E naquela época eu abri uma cafeteria. E quando eu abri a cafeteria, eu tive funcionários, e eu vi que eu percebi que eu não sabia todo esse universo dos negócios, de ter um negócio, de ter uma empresa. Então, naquele ano, foi o ano de 2021, eu investi muito em conhecimento. Então, eu contratei mentores, eu contratei mentora de liderança, eu contratei mentora financeira e contratei mentora de estruturação de empresa. E quando a gente fala, como eu falei lá no início para vocês, de um produto, a gente precisa ter essa estrutura, a gente precisa saber os nossos porquês, as nossas razões, como que eu entrego o meu trabalho, de que forma que eu faço isso. Então, hoje eu tenho muito claro para qualquer município que queira me contratar, qual o valor da minha hora, como que eu trabalho, quantas horas que é para me contratar, quantas horas que eu trabalho, que eu atendo, como que eu entrego o meu conhecimento. Então, tudo isso é muito claro para mim. E agora a gente vai começar a clarear um pouquinho para vocês também, tá? Então, ó, siga um exemplo aqui da Carla, que ela falou que vai pegar o papel e a caneta para anotar tudinho, tá bom? Então, o passo 1, para você começar a ter clareza do teu trabalho e construir o teu posicionamento. Quem você ajuda? Para quem que é o seu trabalho? Pode ir colocando aqui nos comentários também, gente, que eu acho que é bem legal uma troca entre vocês e também comigo, que aí eu consigo entender, ajudar um pouquinho melhor vocês, a gente ser mais específico. Com quem que você trabalha? Se você já é professor de teatro hoje, qual que é o teu público? Vamos se basear com o que você trabalha hoje, tá? Hoje, como eu falei pra vocês, o meu público são crianças, principalmente crianças, pré-adolescentes e adolescentes, embora eu tenha uma turma de teatro adulto, mas o meu foco principal é crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, que eu trabalho dentro do CRAS, e também secretarias de cultura. Vamos lá, deixa eu só subir aqui. Vamos colocando aqui nos comentários, gente. Qual é o público que você atende? Aí, depois, a próxima pergunta é: como que você atende esse teu público? Com qual tipo de teatro que você atende? Ele é um teatro voltado mais para a área artística, ele é um teatro mais pedagógico, com o objetivo de desenvolver leitura, dicção, comunicação. Ele é um teatro mais social, onde você utiliza as ferramentas do teatro, jogos teatrais para trabalhar essa parte social da criança, o empoderamento. Qual é o seu tipo de teatro que você trabalha hoje? Vamos ver aqui, ó. Denise colocou também, assim como ela trabalha com crianças e adolescentes e escolas do município. Denise, seja mais específica ali, ó. Então, as escolas do município, qual que é a demanda que você atende ali dentro? É trabalhar mais a leitura? É trabalhar, talvez, pode colocar isso ali na tua anotação. É trabalhar a comunicação? Ou então é trabalhar espetáculos mesmo? Tem escolas que focam também no espetáculo de fim de ano. Eu trabalho dentro de 2 escolas municipais. Em uma delas eu trabalho com ensino integral, são crianças que estão em reforço escolar por causa da leitura, são crianças que estavam no período de alfabetização lá durante a pandemia, então elas não foram alfabetizadas da forma correta, e o teatro ele é um recurso para auxiliar e para incentivar também a leitura, para mim trabalhar a leitura, dicção, comunicação com elas. Então, dentro de uma escola. Dentro da outra escola, eu tenho um objetivo muito mais da comunicação frente a um público. Então lá eu não trabalho tanto a leitura, eu trabalho muito mais o desenvolvimento da comunicação mesmo, expressão da fala, vamos dizer assim, mais voltada para, entre aspas, palestras, vamos dizer assim. E também espetáculos, né, ou apresentações de teatro. Então são focos diferentes, são escolas municipais, mas são focos um pouquinho assim, ó, detalhes diferentes, muda um pouco a abordagem e o jeito que eu trabalho. Ó, aqui a Valéria trabalha em escola estadual, então ela já trabalha com pré-adolescentes, já é um público mais específico dentro do teatro. Então, então vocês colocaram aqui qual o público que vocês atendem. Coloquem também qual o tipo de teatro que você utiliza, talvez as abordagens que você usa. E aqui voltamos, deu uma travada aqui, gente, mas já voltei. Quando eu falo do tipo de teatro, é justamente isso que eu acabei de citar. Se ele é mais pedagógico, se ele é voltado mais para o desenvolvimento humano, social, se ele tem um objetivo mais mais técnico de trabalhar a comunicação. Então, isso é importante, talvez você não precisa dizer isso para os seus alunos ou dizer lá para o gestor, para o diretor da escola, mas é importante que você tenha para você isso muito claro, tá? A Carla trabalha artista para incentivar
ela trabalha mais com artistas, a Carla. Então, ela não trabalha com crianças dentro da escola, mas com outros artistas. Aí agora, então, que a gente já entendeu o nosso público, a gente vai entender e formalizar a nossa entrega. O que é formalizar? É literalmente você colocar no papel a forma como você entrega o seu trabalho. Eu não sei se vocês já participaram de algum edital. Dentro dos editais, você precisa descrever cada parte do processo que você vai fazer. Então, tem a preparação, a execução e a pós-preparação. Não é pós-preparação a palavra certa, mas tem a preparação, a execução e relatório, não me lembro, mas dentro de cada uma dessas partes você precisa descrever exatamente o que você vai fazer. Então é basicamente isso que a gente vai fazer agora com as tuas aulas, tá? Para você ter isso muito claro. Então, como que funciona a tua entrega? Como que você entrega o teu trabalho, que são as aulas de teatro? Como que é o seu plano de aula? Esse aqui vocês vão anotando os títulos, porque essa parte ela dá um trabalhão. Vocês vão ter que sentar, pensar, estruturar, organizar, mas vão anotando os títulos e os subtítulos para vocês irem se organizando depois. E já é uma grande ajuda, uma grande ferramenta para quando você for fazer o teu planejamento de aula lá para 2026. Melhor, planejamento de aula não, planejamento profissional, né? Quanto profissional para 2026, tá bom? Mas as aulas são poucos, tá? Vamos lá então. Para organizar a sua entrega, para formalizar a sua entrega, como que funciona o seu plano de aula? Se você tem dificuldade para fazer um planejamento de aula, depois você pode assistir a minha live, que tá salva ali no feed, como fazer um plano de aulas de teatro. Então ali eu esmiucei a forma como que eu faço meu planejamento de aula, para ele não ficar engessado, para ele não ficar rígido e que me ajuda a conseguir trabalhar com tranquilidade, saber em que etapa, em que parte do meu planejamento eu tô durante o ano, tá? Então, se você tem dificuldade com plano de aulas, tem uma aula já sobre isso. Então, feito o seu plano de aulas, né, nesse momento aqui, você não precisa fazer um planejamento de aula para 2026, tá? Você precisa só organizar e colocar a forma como você faz o teu planejamento. Eu divido o meu ano de aulas em criar uma base teatral, que é como eu faço, criar uma base teatral, depois no período de ensaios e por fim o período de espetáculos, de organização do espetáculo. Então eu passo um tempo desenvolvendo a base teatral das crianças, base artística. Dentro dessa base artística que eu fico 6, 7 meses trabalhando, eu desenvolvo comunicação, capacidade de improvisação, percepção espacial. Tu vai colocar tudo o que tu faz dentro do teu planejamento. Você não vai estar criando um planejamento, você vai estar colocando como você faz isso. Depois, dentro da sua entrega, você vai colocar quais que são os objetivos. A gente acabou de conversar sobre isso. Qual o objetivo que se eu trabalho dentro de uma escola municipal? Qual os meus objetivos dentro de um CRAS? Qual os meus objetivos dentro de uma aula de teatro particular? Alunos que me pagam? O que eu trabalho ali, né? Então, ele é basicamente como um tipo de trabalho. Meu objetivo é desenvolver a criança para que ela consiga falar em público. Para isso, eu utilizo exercícios teatrais, assim. Ou então, o meu objetivo é utilizar os exercícios teatrais como ponte para criar uma comunicação, para que os meus alunos eles se sintam à vontade para se expressar, caso eles tenham tido algum direito seu violado. Então, você vai colocar quais são os objetivos das suas aulas. E se você quiser, descrever quais abordagens que você usa para isso. Eu uso exercícios teatrais, ou então eu utilizo nesse período aqui, enfim, esmiuçar quais exercícios que você usa, vai te ajudar a ter isso muito mais claro. Deixa eu confirmar aqui os comentários. Dentro da formalização da tua entrega, do teu trabalho, é importante você ter relatórios, tá bom? Se você não tem o hábito de fazer relatórios, talvez se lá no lugar que você trabalha não é pedido relatórios, é importante, eu assim sugiro fortemente você fazer, nem que seja para o seu controle interno, para você poder revisitar esses materiais depois. Então, por exemplo, tenha um modelo de relatório que todo final de mês ou todo final de semana, né, quando a semana terminar ou quando as suas aulas terminar, você preencha das suas aulas. Justamente para quê? Para se caso alguém questionar o seu trabalho, você tenha ali o que você fez. Então, por exemplo, eu entrego relatórios mensais para os municípios. Toda final de aula, eu tenho meu modelo pronto. Todo final de aula, os alunos estão saindo, eu coloco aqui, ó.
Eu fiz isso. Enquanto tá fresco na memória, enquanto eu lembro, coloco as informações, o que eu fiz, ou se eu usei algum outro material, se eu fiz teste de som, se eu usei algum jogo específico, um jogo físico, né? Um jogo de tabuleiro. Eu tenho vários jogos para teatro, né? Que eu comprei esse ano. Então, assim, é importante você ter esses relatórios, mesmo que isso não seja cobrado, para que, se o teu trabalho for questionado, você tenha esse material para apresentar. Porque você não vai ficar esperando o pior acontecer, vamos dizer assim. Como é que foi a sua aula semana passada, semana retrasada, o aluno reclamou disso, ou então aconteceu alguma situação, como que foi a tua aula, o que estava acontecendo? Tá? Aqui eu tenho meu relatório para te entregar, eu sei o que eu fiz na minha aula. Por que eu sei? Porque eu tinha um planejamento, eu executei o meu planejamento e eu fiz um relatório disso. Então, você organiza o teu trabalho e aí você tem segurança para falar sobre o seu trabalho. Então, relatórios, eles são imprescindíveis. E ainda vou além, coloquem fotos, tá? Tirem fotos. Hoje nós temos acesso ao Drive, né? Eu uso tudo o Drive, toda a minha empresa, tudo que eu documentos, tudo que eu uso no computador tá dentro do meu Drive. É tudo online, então eu posso abrir ele em qualquer lugar. Tenho de todos os municípios bem organizados por mês, então tá lá o nome da cidade, o mês, a semana do dia tal até o dia tal. Tenho fotos dos meus alunos, do que eu trabalhei, pra mim saber, porque a gente não pode confiar na nossa memória. Então, assim, é muito importante ter esses relatórios, tá? Isso vai te trazer segurança pro teu trabalho. E por fim, para você organizar a tua entrega, para você formalizar a forma como você trabalha, identificar também quais que são os resultados visíveis que você espera dos teus alunos, que você espera entregar nas tuas aulas. Então, por exemplo, após as minhas aulas, após um período X de aulas, eu espero que os meus alunos eles consigam ter segurança ao falar na frente das pessoas. Eu espero que os meus alunos eles consigam ter desenvolvido, melhorado a leitura, ter melhorado a dicção, a projeção vocal, o tom que eles falam, se posicionar em frente às pessoas, não ficar ali mancando de um pé pro outro, que eles saibam ficar de frente pro público, coisas básicas, coisas visíveis, mais tangíveis que você espera com o seu trabalho, ou que você entrega com o seu trabalho. Ao final de um período de 6 meses, eu entrego uma apresentação para mostrar o que foi trabalhado, ou ao final de um período de 3 meses, 6 meses, de um ano, o que é mais tangível do teu trabalho. Vocês percebem que aqui a gente já consegue responder caso alguém venha perguntar o que tu faz nas tuas aulas de teatro? Como é que é uma aula de teatro? Por que é importante fazer uma aula de teatro? Então você já tem material escrevendo isso, deixando isso muito claro para você primeiro, você já tem material para responder caso alguém te questione. Aqui. Vamos lá, continuando então. Passo 3, tá? Agora, vai muito de cada um de vocês e como que vocês já se posicionam no seu trabalho. Mude a sua linguagem. Se você tem o hábito, aí isso é com vocês, podem colocar aqui nos comentários também se isso acontece com você, se isso não acontece. Se você tem o hábito de falar do seu trabalho de uma forma pejorativa, como eu citei antes, né? Uma colega falou das minhas aulas aulinhas. Mas imagina só se eu falasse do meu trabalho assim. Você trabalha com o quê? Eu tenho umas aulinhas de teatro. Eu dou aulinha de teatro. É isso que eu trabalho. É isso que eu faço. Então, se você tem o hábito, se você tiver o hábito de falar do seu trabalho, de falar da sua entrega de uma forma negativa, de uma forma pejorativa, e talvez não só pejorativa, mas diminuindo, você precisa urgentemente mudar isso, tá? Porque ninguém vai valorizar o seu trabalho se antes você não fizer isso. Hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou professora de teatro. Eu sei dizer o que eu trabalho dentro das minhas aulas de teatro. Você é o quê? Eu sou professora de teatro. As pessoas me olham assim e falam, eu sou professora de teatro. Eu atendo 450 crianças por semana, crianças e adultos por semana. Eu trabalho em 4 cidades. As pessoas começam a se impressionar com os números, com os resultados que eu tenho. Mas aí eu não posso falar do meu trabalho de uma forma, sim, eu sou professora de teatro. Meu Deus do céu, olha, eu fico quase louca de trabalhar com criança. É um estresse, toda semana a criança. Tu acredita que eu trabalho com 450... Eu vivo morta de cansada. Sim, eu trabalho em 4 cidades, eu quase morro de trabalhar. Você vê que é uma pessoa que ama o que tá fazendo? Se eu falar dessa forma do meu trabalho? Você vai dizer que eu tenho orgulho de fazer isso que eu tô fazendo?
Então, o cenário, ele é o mesmo. As informações que eu coloquei nos dois lugares. Só que a forma como eu falo disso é o que vai criar nas outras pessoas um posicionamento na mente delas sobre mim e sobre o meu trabalho. Eu acho maravilhoso quando as pessoas dizem, e essa semana mesmo um pai de um aluno comentou em uma publicação minha, falando sobre o meu trabalho, uma mãe me mandou mensagem no WhatsApp, falou assim, prof, é visível o amor que você tem pelo teu trabalho e por aquilo que você faz. Porque eu falo disso com amor, eu faço isso com amor, ninguém tem dúvidas de que eu amo trabalhar com teatro, ninguém tem dúvidas de que eu amo dar aulas de teatro. Esses dias atrás aconteceu durante o trabalho lá com os meus colegas, né? E alguém me perguntou assim, uma amiga minha, que ela é minha colega e minha amiga também há muitos anos, né? E ela falou assim, Valesca, tu tá estressada? Eu falei, não, tinha acontecido uma situação lá, eu tava com uma cara assim bem preocupada, né? Daí eu falei assim, tu tá estressada, tu tá brava? Eu falei, não, eu nunca fico brava, eu muito fico estressada. Então ela falou assim, é verdade. Eu trabalho, nós estamos há 5 anos já trabalhando juntas. 5 anos. Ela falou assim, olha, todos esses anos eu nunca te vi estressada. Eu nunca te vi brava por causa de alguma coisa. Tu tá sempre alegre, tu tá sempre feliz, sorridente. Então, gente, a forma como você fala do teu trabalho vai fazer com que a pessoa ela perceba o teu trabalho. Se você falar dele de uma forma negativa, as pessoas elas vão ter uma percepção negativa. Se você falar de uma forma positiva, feliz, mostrando que você ama aquilo, as pessoas vão ter essa percepção. Valesca, mas às vezes é difícil. Eu sei que é difícil, gente. Eu trabalho com 450 crianças, com adultos. Às vezes eu estou cansada. Semana passada eu coloquei aí nos stories, eu compartilhei com vocês, meus pés doíam. Dava assim uma agulhada embaixo do meu pé de tanto que eu trabalhei organizando espetáculo. Eu me arrependo? Não. Eu amo. Eu sei que eu vou me cansar, eu sei que eu vou precisar de repouso. Ontem e hoje eu dormi até mais tarde porque o meu corpo estava pedindo descanso, mas eu amo isso. E eu não falo disso de uma forma negativa. Eu entendo que isso faz parte do meu trabalho. Essas, vamos dizer assim, entre aspas, consequências ruins fazem parte do trabalho que eu amo. Então tá tudo bem. Eu sei que vai ter um período que eu vou precisar descansar e depois vou estar pronta para o próximo. Então tá tudo bem. Então a forma como você fala do seu trabalho, que você fala das tuas aulas, que você fala da tua entrega, vai moldar como que as pessoas elas vê o seu trabalho e ela vê você quanto profissional. Porque ninguém, gente, quer contratar um profissional que vive triste, que vive desanimado, que vive falando mal, que tá ali mal-humorado, que tá sempre negativo. Ai, sim, vai ter que fazer isso. Vamos fazer uma apresentação de teatro, vai ter que carregar cenário, vai ter que montar estrutura de luz, vai ter que montar uma estrutura de som. Ai, sim. Ai, de novo essa folia, de novo vou ter que fazer isso. Ninguém vai querer contratar um profissional assim. Porque parece que você contratando ele, ao invés de você estar fazendo uma coisa boa, você está fazendo uma coisa ruim. Fala, coitado, eu vou deixar ele sem trabalho, não vou contratar ele, que ao menos assim ele vai estar feliz. Então, a forma como a gente fala do nosso trabalho vai construir também o posicionamento para as outras pessoas. Isso está fazendo sentido para vocês, pessoal? Vamos interagir aqui, coloque aqui nos comentários se isso faz sentido para vocês, se vocês concordam, se vocês discordam, tá tudo bem discordar. Eu quero que essas nossas aulas, elas sejam sempre um bate-papo, uma conversa, que eu possa trazer coisas novas para vocês, mas que vocês também tragam coisas para nossa conversa, para o nosso diálogo, tá? Eu tô tendo um delay aqui, então às vezes vocês colocam os comentários aqui na live e pra mim tá demorando um pouquinho pra aparecer, porque eu tô acompanhando aqui a live aqui no meu computador, tá? Mas vamos lá. Deixa eu ver aí. Continuando a quarta parte, o quarto passo do nosso posicionamento, tá? Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui de novo, porque deu uma pequena bug aqui no meu computador. A quarta parte, o quarto passo, então, de você construir o teu posicionamento é a palavra constância. Se você faz uma coisa só uma vez, é algo esporádico. É algo que provavelmente aconteceu por acaso, que não vai voltar a acontecer, não marca ninguém. Não tem uma presença. Então, se você quer construir um posicionamento, tudo isso que a gente acabou de falar agora, tudo isso que a gente conversou,
que se você quer ser visto como um profissional, um professor de teatro de alto valor, que tem uma entrega, que sabe o que está fazendo, você precisa de constância. Aonde que eu vou demonstrar essa constância? Tanto na sua fala, quanto na sua postura, quanto na tua comunicação. Agora eu vou até perguntar aqui pra vocês, quero que vocês coloquem aqui nos comentários, tá? É uma dúvida genuína minha, agora fica até como uma pesquisa. Vocês que colocaram aqui que dão aulas de teatro, talvez vocês trabalhem, né? Teve gente que colocou que dá aula dentro de uma escola municipal, que trabalha com atores, trabalha com crianças, trabalha em escola estadual. Se vocês querem começar a trabalhar, por exemplo, eu aqui dentro, deixa eu puxar pra cá. Aqui nesse perfil eu falo sobre dar aulas de teatro, mas sobre empreender. Você ter a sua empresa para você dar aulas de teatro. Hoje eu atendo 4 cidades com a minha empresa, por meio da minha empresa. Então eles contratam a minha empresa e eu sou a prestadora de serviço que vou trabalhar ali com eles. Eu entendo que a maioria de vocês, pelo que eu vi aqui pelos comentários, não trabalha dessa forma. Trabalha dentro de uma escola. É diferente, eu sei que é diferente a forma de contratação, o trabalho que é realizado. Às vezes o professor de artes trabalha teatro também, então é diferente. Se você tem vontade, se você tem um sonho, se você quer trabalhar somente como teatro, assim como eu ensino aqui nesse perfil, tá lá na minha bio, eu ensino atores a ganhar 10 mil reais por mês dando aulas de teatro em contrato com prefeituras. Se você tem esse objetivo, vai aí a minha pergunta. Você tem algum perfil no Instagram ou no teu perfil pessoal? Você mostra o teu trabalho com teatro? Coloca aqui nos comentários. Quero saber de vocês, que vocês comentaram aqui antes. Você tem algum destaque, ao menos lá no teu perfil, falando só das tuas aulas de teatro? Você posta com frequência sobre as tuas aulas de teatro? Comentem aqui, que aí eu vou desenrolar o nosso assunto, a nossa conversa, com base nos comentários de vocês, tá? Então eu vou esperar aqui os comentários de vocês. Eu não sei se eu tô com um delay. Tô esperando aqui, gente, o comentário de vocês pra gente continuar esse assunto. Porque senão não vai fazer sentido o que eu vou falar pra vocês. Alguns, nem todos. Não entendi, Alda, seu comentário. A Denise colocou aqui, ó. Tenho um Instagram artístico, porém não posto sempre. Entendo isso também. Tô aguardando. Será que Felipe saiu da live? A dona Carla saiu da live? Se vocês estão ali. Tô aguardando o comentário de vocês. A Carla, eu coloco no Instagram e no YouTube. Olha só que bacana. A performance da minha personagem Dona Alegria e o projeto da mesma. Vou, inclusive, a gente fazer um convite, tá? A Carla conversou comigo, ela tem um canal no YouTube. Carla, pode colocar aqui nos comentários, vou pedir pra vocês seguirem. Ela tá tentando alcançar os 50 seguidores, porque só com 50 seguidores o YouTube libera pra fazer lives. Então, se a gente puder ajudar a colega, tá? Eu já fui lá, eu já me inscrevi lá no perfil. Então, se vocês puderem, se inscrevam lá também no perfil dela pra dar esse apoio, tá bom? A Denise disse aqui que tem, na verdade, posto mais do que faço nos stories. Gente, então assim, ó, quem não é visto não é lembrado. Ponto. Essa frase é manjada, todo mundo conhece, mas é uma verdade. Quem não é visto não é lembrado. Quando eu comecei a dar aulas de teatro, eu postava no meu Instagram pessoal, eu postava as minhas aulas, porque gente, sabe quando você é apaixonada por uma coisa, você quer mostrar para as pessoas? Então eu postava, eu fazendo as atividades, as brincadeiras com as crianças, dando risada e tudo mais. Como a Denise colocou aqui, né? Foi a Denise que colocou? Que ela faz mais nos stories. Então eu também postava os stories pra mostrar e tudo mais. Só que a partir do momento que eu percebi que eu tava sendo procurada pra dar aulas de teatro, o pessoal tava entrando em contato comigo porque viam lá do meu perfil, já estavam vendo, já é uma coisa positiva, porque eu estava mostrando que eu fazia aquilo. Gente, olha só, eu dou aula de teatro, tá bom? Tô aqui. Quando eu comecei a perceber que eu estava sendo procurada e que o meu perfil às vezes tinha coisa de teatro, às vezes tinha coisa dos meus gatos, às vezes tinha coisa de comida, sei, cara, acho que não é interessante esse espaço ser para essas duas informações.
Porque às vezes a pessoa ela quer me contratar ou ela quer trabalhar, quer o meu trabalho, ela quer ver sobre o meu trabalho. Ela quer entender a estrutura do meu trabalho. Então, quando eu decidi que eu ia viver somente do teatro, eu criei um perfil para mostrar o meu trabalho com o teatro. Mesmo que às vezes eu faça o story nos dois perfis, mesmo que às vezes eu posto e reposto no meu pessoal também, porque faz parte da minha vida, mas é muito importante que vocês tenham um perfil de trabalho, tá? E eu digo assim, ó, pra quem colocou aqui, eu trabalho dentro de uma escola, talvez você ainda não tenha a perspectiva de trabalhar no mesmo formato que eu trabalho, de ter uma empresa, ou de trabalhar somente com aulas de teatro, mas crie um perfil e vai alimentando ele, vai fazendo essas postagens e tenham constância, tá? Tenham constância ao você falar do seu trabalho. Pega os seus stories lá, Denise, salva eles, posta no feed. Eu vou deixar aqui, ó, o meu perfil. Deixa eu colocar aqui, @Tonelo Teatro e Cultura. Esse perfil aqui, depois vocês podem olhar ali, entrar e dar uma olhada. Esse é o meu perfil da minha empresa, a Tonelo Teatro e Cultura. Dentro desse perfil, vocês vão ver que tem os destaques das cidades que eu trabalho, com o vídeo das crianças. Na bio tem as informações que... Deu uma travadinha, mas voltamos. Continuando então, dentro desse meu perfil, vocês vão ver que na bio tem todas as informações para quem quiser me contratar. Eu deixo bem claro ali que eu trabalho teatro dentro de CRAS, Secretaria de Cultura, Ensino Integral. Eu coloco ali que eu forneço espetáculos teatrais com temas sociais. Tem o link para a pessoa clicar e direto falar comigo. Tem os destaques mostrando as cidades que eu trabalho, os alunos. Eu tenho vídeos ali e também tem uma postagem de apresentação, me apresentando quem eu sou, por que nasceu a Tonelo Teatro e Cultura, que tipo de serviços eu posto ali, os números da minha empresa, que eu tenho contratos renovados por 3 anos, agora estou indo para o 4º ano com renovação de contrato. Então, ou seja, eu deixo ali o espaço preparado para quem chegar ali e quiser me contratar, ter todas as informações. Eu sei então quem que é a Valesca. Tem um vídeo meu falando para os gestores do social e da cultura sobre o meu trabalho, para eles, se eles quiserem mais informações, clicar ali e saber mais informações sobre o meu trabalho. Então assim, eu deixo um ambiente pronto, que eu mostro profissionalismo, eu mostro que eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou trabalhando, e eu deixo um terreno pronto para caso a pessoa quiser entrar em contato comigo, ela ter as informações. Imagina só, se você tá com fome, e aí você entra lá no Instagram pra você olhar uma pizzaria ali na tua cidade. Aí tem uma pizzaria lá que tem uma foto escrito pizzaria, o nome da pizzaria. E tem 8 fotos lá. 8 fotos de umas pizzas que foram postadas há 2 meses atrás. Aí na bio do Instagram tá escrito assim, vendemos pizza. Não tem um link pra você entrar em contato, não tem um destaque, não tem informações, não tem o contato. E aí você entra em um outro perfil, que tem uma foto bonita da pizzaria, que tem as informações na bio. Fazemos a melhor pizza da cidade. Tem os destaques, tirando as tuas dúvidas. Você vê que a última foto que eles postaram foi essa semana, 2, 3 dias atrás. Você percebe que ali tá tendo uma atenção e tá tendo um cuidado. Talvez as duas pizzarias estejam abertas, as duas têm o mesmo produto, só que qual delas mostra que tem mais valor, que tem mais profissionalismo, que vai ter mais atenção na entrega do teu produto. É aquela ali que você vê que ela está sendo sempre movimentada, está tendo a atenção do dono, do proprietário. Então a mesma coisa funciona com o nosso trabalho. Se a gente está trabalhando com arte independente, a partir do momento que a gente vende, ela é um produto. Então a gente precisa mostrar esse profissionalismo disso que nós estamos entregando. Eu só vou ver aqui os comentários que vocês colocaram, que subiu um monte aqui. Alguns nem todos, não posso sempre, na verdade, mais que eu faço. Tem trabalhos que eu posto. Que é muito importante. A Alda colocou aqui, né? Tem trabalhos que eu posto. Então, assim, é importante você selecionar trabalhos que tem uma imagem boa, uma foto boa, um vídeo bom. Não vai postar também alguma coisa que vai te queimar, vamos dizer assim, um vídeo sem qualidade ou com enfim... Bom, acho que vocês entenderam, né? Escolha os seus melhores trabalhos pra você mostrar. É o que todo mundo faz, é o que faz sentido, né? O dono ali da pizzaria que eu tô dando o exemplo, às vezes não vai filmar lá dentro da cozinha, ele vai filmar a pizza pronta, mostrar a pizza pronta, bonita. Então, aquilo que gere interesse, que gere valor pro teu trabalho, que mostre o teu trabalho, apresente o teu trabalho de uma forma positiva, não de uma forma negativa, né? Digo que eu sou mais do presencial palco do que da rede social, mas super entendo a importância. Denise, aí eu vou te falar uma coisa muito importante.
Essa é uma grande questão de nós artistas, principalmente artistas de palco. Às vezes vão me dizer assim, mas eu não sou muito bom pra isso, eu gosto de fazer arte. Vira uma chavinha, veja isso também como parte da tua arte, tá? Gravar um vídeo, tirar uma foto, entra lá no meu perfil, que eu coloquei aqui, né, Tonel Teatro e Cultura, veja os vídeos dos meus alunos, veja como é bacana pra você assistir aquilo. Os vídeos, as crianças apresentando. Então, imagine que as pessoas que vão ver o teu trabalho nas redes sociais, elas vão ter essa mesma sensação de ver o trabalho que você realiza com as crianças, de ver uma criança se desenvolvendo. Então, vira essa chavezinha porque vai ser muito positivo pro teu trabalho. Não veja isso como uma obrigação. Ai, que saco, o pessoal fala assim, hoje em dia é tudo rede social, tudo Instagram, tudo tem que fazer vídeo, tudo tem que fazer foto. Vamos mudar a percepção. Vamos colocar assim, olha que bom que é eu mostrar o meu trabalho e o desenvolvimento dos meus alunos. Talvez um pai, uma mãe, ontem, eu encontrei um vídeo que estava na minha galeria do celular e eu mandei para um pai no WhatsApp e falei, encontrei esse vídeo, né, que é os dois filhos dele, um menino e uma menina, são os meus alunos. E eles estavam no vídeo da apresentação. E ele mandou, prof, que bom que você encontrou esse vídeo, que vídeo mais maravilhoso, obrigada por você me enviar. Olha que mensagem bonita para um pai, para uma mãe ver aquilo. Então, muda a percepção disso, não como sendo algo negativo, uma obrigação, mas como você mostrando para o mundo o teu trabalho que você realiza, que você se esforça e também mostrando para as pessoas, para os pais, o desenvolvimento dos teus alunos. E aqui entra um ponto muito importante, tá, gente? Falem com os pais antes de fazer postagem, tá bom? Os meus alunos, independente do contexto que eu trabalho, eu tenho lá o termo de uso de imagem. Tá? Então, isso é muitíssimo importante. Tem alguns alunos, tem algumas crianças que os pais não permitem e tá tudo bem. Eu converso com a criança, ela não faço vídeo, não faço fotos que ela vai aparecer. Então, isso é muito importante, tá? Mas, assim, é importante vocês virarem essa chavinha dessa questão de produzir um conteúdo pra internet, pro Instagram. Carla, imagina, a gente tá aqui pra se ajudar, tá bom? Não faço muito stories, só feed. Eu acho que é interessante, se eu começar a falar agora sobre stories e feed, Instagram, produção de conteúdo, é outra aula pra isso, tá? Porque é importante ter no feed pra quem vai chegar depois de um tempo, mas ter também conteúdo nos stories, postando ali no dia a dia, pra criar um relacionamento, pra mostrar que você tem constância realmente, né? A mesma coisa que eu faço aqui com vocês. Eu tô lá nos stories, a gente conversa, eu apareço, eu mostro as cidades que eu trabalho, os lugares. Então vai criando confiança, mostrando que eu sou uma pessoa real, que eu vivo realmente isso que eu estou falando. Mas ali no feed é importante para quem tá chegando agora, tá vendo que eu tenho esse conteúdo, tá vendo o material que eu entrego. Então cada um tem objetivos diferentes. Mas a gente pode se aprofundar nisso aí, tá bom? As redes sociais, exatamente, Alda. As redes sociais é o nosso cartão. Então, hoje tudo, provavelmente isso acontece com vocês também. Eu quero contratar um serviço, comprar um produto, deixa eu lá olhar o Instagram como é que é. A gente faz isso e o mesmo fazem com a gente, tá? As redes sociais é o cartão de apresentação. Exatamente, é o cartão de apresentação do nosso trabalho. Então, assim, lembrando que, como a gente conversou hoje, o posicionamento não é só lá o Instagram. É o final. É o resultado do nosso trabalho bem construído. Então, não adianta nada você ter um Instagram lindo, maravilhoso, bonito, se a qualidade do teu trabalho não é boa. Eu, por exemplo, eu tenho um material, o meu portfólio, que eu mando para as prefeituras explicando sobre o teatro. Ele é muito bonito, eu acho lindo, né? Fui eu que fiz. Eu acho muito bonito, ele tem várias informações, colorido, foto das crianças e tudo mais. Mas não adianta nada isso se o município me contratar e eu não entregar algo proporcional àquilo que eles viram no meu portfólio, aquilo que eles viram dentro do meu Instagram. Então, as duas coisas, elas precisam estar iguais, elas precisam estar em patamar de igualdades. A minha qualidade e como que eu apresento o meu trabalho. Não adianta eu ter um trabalho incrível, maravilhoso e ninguém saber disso. Porque você não vai conseguir cobrar do teu trabalho, você não vai conseguir passar um orçamento com preço justo. Mas também não adianta você criar uma imagem linda, maravilhosa e a qualidade ser péssima. Então, as duas coisas elas precisam estar em patamar de igualdade para que você construa esse posicionamento de que você é um profissional capacitado, que você é um excelente profissional, você é um professor de teatro de valor realmente, que as prefeituras elas entrem em contato com você para contratar os teus serviços. Gente, estamos chegando aqui no final da nossa aula. Eu sempre acho que vai ser uma aula curtinha e acabar ficando super longa. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta?
sobre o tema de hoje. Enquanto eu vou fazendo uma revisão aqui, vocês podem ir colocando aqui nos comentários, tá bom? Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês perderam alguma informação, essa aula ela vai ficar salva aqui no feed, então pode ficar tranquilo se vocês quiserem reassistir ela, tá bom? Primeiro, então, a gente viu que a partir do momento que a gente vende a nossa arte, ela se torna um produto. E quando ela se torna um produto, nós precisamos entregar qualidade dentro desse produto. E a qualidade, ela vem da estrutura e do conhecimento que nós temos sobre o nosso negócio. Depois a gente viu o que não é... Opa, perdão. Aqui. Depois a gente viu o que não é posicionamento. Posicionamento não é você vender só aula de teatro. Eu dou uma aulinha de teatro, isso não é posicionamento. Posicionamento não é você não ter planejamento de aulas. Quando você não sabe explicar o valor pedagógico do teatro, do que você ensina, do que você trabalha. E posicionamento, me confundi aqui. Se posicionar do jeito errado, né? Se posicionar do jeito errado é quando você vende só aula de teatro, quando você não tem planejamento de aulas, quando você fala mal do próprio trabalho, tudo isso você está se posicionando de uma forma negativa. Posicionar do jeito certo, começa lá na base do seu trabalho, é você entregar qualidade do teu serviço, você ter um bom planejamento de aulas, você ter clareza do teu público que você está trabalhando, conseguir explicar o que você faz, você conseguir explicar o porquê que o teatro ele é importante. Vocês tiraram nota 10 nessa, porque vocês colocaram aqui nos comentários, assim, rapidinho, a importância do teatro. E você falar do seu trabalho com segurança. Tudo isso é se posicionar do jeito certo. E aí depois nós entramos para a parte prática de construir o teu posicionamento. Então no passo 1, a gente colocou vocês colocaram aí, quem você ajuda, né? Quem que é o teu público, quem que você trabalha, são crianças, adolescentes. Qual tipo de teatro você trabalha com ele, se ele é um teatro mais pedagógico, mais artístico, ferramenta social. Depois nós passamos para o passo 2 e a gente formalizou a entrega do teu trabalho. Como que funciona o seu plano de aula, quais são os objetivos que você tem dentro das suas aulas de teatro, relatórios, é importante vocês terem, não se esqueçam disso, com fotos de preferência. E por fim, quais que são os resultados visíveis do seu trabalho. No passo 3, a gente conversou sobre a linguagem, a forma como você fala das suas aulas de teatro, como você fala do teu trabalho, tá? Para você construir um posicionamento positivo para você, que te coloque num lugar, primeiro, assim, quando falar professor de teatro, quem que é o melhor, vem o teu nome na cabeça, primeiro você tem que falar dessa forma do seu trabalho, tá? E por fim, no passo 4, que a gente finalizou agora, a gente falou sobre constância. Você ser presente nas redes sociais. Você ter constância na tua postura. Porque, gente, não adianta você falar assim, hoje vocês estão energizados, né, com essa aula, saem daqui animada, vocês falam da aula, não, eu sou professora de teatro, eu tenho orgulho disso. Passa uma semana, você volta a falar de uma forma negativa do seu trabalho. Então, você precisa ter constância. Constância na tua entrega. Não adianta fazer uma aula, um mês de aula incrível e o resto do ano meia boca. Então precisa ter constância na tua postura, na tua fala, na tua entrega, constância nas redes sociais, na forma como você apresenta o teu trabalho. Então, gente, para reforçar, o posicionamento ele não vai começar lá no Instagram, não começa com uma foto, com um vídeo, ele começa no respeito que você tem pelo teu trabalho. Pelo conhecimento que você tem do teu trabalho, a qualidade que você tem do teu trabalho. Então, se você quiser, gente, aprender mais como estruturar tudo isso, como que você vai trabalhar o teatro, como que você faz desde a parte de estruturar as tuas aulas, o teu conhecimento, até essa parte mais empreendedora de vendas, posicionamento, marketing, como você vai falar, como você vai apresentar o teu trabalho, eu vou falar sobre tudo isso lá no evento Teatro que Gera Grana. Se você ainda não se inscreveu para esse evento, se inscreve, tem o link na bio, você vai se inscrever ali pro evento, você vai lá pro nosso grupo do WhatsApp, que eu passo todas as informações lá, os avisos, o teu acesso de login, e você vai receber uma pesquisa no teu e-mail. Essa pesquisa serve para mim conhecer vocês, de onde que vocês falam, se vocês já trabalham com teatro ou não, quais são as suas maiores dúvidas, suas maiores dores.
E ao preencher essa pesquisa, você ganha de presente o meu e-book Teatro na Prática, o guia completo da montagem teatral. Dentro desse e-book, eu te acompanho desde o momento de criar uma atmosfera teatral dentro das suas aulas até o espetáculo de fim de ano, o grande espetáculo. Então tem um checklist para você não esquecer nada no dia do espetáculo. Tem uma tabela para você fazer uma escolha assertiva dos roteiros que você vai trabalhar com os seus alunos. Tem dica para você ajudar os seus alunos a decorar as falas do personagem. Então ele é um material extremamente completo que vai desde o início até o fim. A gente fala isso nas aulas de teatro, né? Ele tem começo, meio e fim. Então se você quer ganhar esse e-book, se inscreva no evento Teatro que Gera Grana, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Aqui a Denise falou que amou aqui as dicas, fico muito feliz. O meu objetivo aqui é ajudar vocês. Eu quero que cada vez mais atores e atrizes, professores de teatro sejam bem remunerados, sejam reconhecidos pelo seu trabalho e valorizados. É isso que eu quero pra mim, é isso que eu almejo pra minha profissão e pra profissão, pro dia a dia, pro trabalho de vocês também, tá bom, pessoal? Então, nossa aula de posicionamento hoje fica por aqui. Aguardo vocês na aula de amanhã. Eu sempre solto ali nos stories o horário e o tema da live no dia, tá bom? Então, até mais, pessoal. Encontro vocês lá no dia 18 no evento Teatro que Gera Grana. Deixa eu fechar aqui a live.